Fala aí galera, aqui quem fala é o professor Rosante de História. A gente está aqui hoje para gravar uma aulinha sobre revoltas emancipacionistas, as revoltas que pretendiam separar parte do território brasileiro e se libertar de Portugal. E eu estou falando parte do território brasileiro porque nenhuma revolta emancipacionista da época lá na colônia pensava em unidade nacional, ou seja, não era um movimento de independência, de emancipação do Brasil, e sim das regiões que estão fazendo o movimento. Essa ideia de unidade nacional demora a ser construída no Brasil mesmo pós-independência. Tudo bem? Mas vamos analisar os antecedentes que vão levar essas revoltas emancipacionistas. Porque, teoricamente, se essas revoltas ganhassem corpo no Brasil, muito provavelmente a gente teria uma independência muito parecida com a da América Espanhola, ou seja, um bloco enorme de revoltas e fragmentação territorial criando pequenas nações. A nossa independência acaba não sendo assim porque a vinda da família real acaba inibindo algumas revoltas, tá? Mas isso é um assunto para depois. Vamos analisar essas revoltas, por que elas acontecem, quais são os antecedentes dessas revoltas emancipacionistas, das emancipacionistas. E o primeiro antecedente que você tem que entender é o fato da mudança política estar rolando lá em Portugal e afetar a gente aqui. Que mudança política? Você está literalmente com a ascensão ao trono de uma moça, de uma nova governanta, a Dona Maria, filha do Dom José I. Dom José I, aquele rei português que tinha colocado como primeiro-ministro o Marquês de Pombal entre 1750 e 77, e foi o período onde Portugal viveu um despotismo esclarecido, com muita modernidade, com novas ideias para o governo. Só que quando Dom José morre em 1777, a filha dele, a Dona Maria, ultraconservadora, vinculadíssima à igreja, ultracatólica, ela vai literalmente se desfazer dessa política de despotismo esclarecido. Ela assume o poder, ela demite o Pombal e põe um fim a essa política de despotismo esclarecido. Aliás, por conta disso, ela ganhou um apelido, Maria a Viradeira. Por que a Viradeira? Porque ela pega tudo que o Pombal fez e desfaz. As medidas que incomodavam, ela anula. Ela achava que ela tinha governado de forma despótica absolutista e não mesclando ideias iluministas, que isso para ela não levava a nada. Assim que ela assume, ela vai começar a tomar medidas que acabam afetando o Brasil, obviamente, como colônia portuguesa. Uma delas, bem grave para a economia nacional, é a proibição de manufaturas aqui em terras brasileiras. E aí, quando você proíbe a produção de manufatura aqui, você literalmente tira uma oportunidade, um respiro, um alívio econômico que a colônia estava tendo. Porque pensa que o Pombal lá atrás ele fez isso para incrementar a receita dos cofres portugueses. Mas isso era bom para o Brasil. Querendo ou não, a gente podia desenvolver alguma coisa aqui e ficar menos dependente. Quando ela proíbe as manufaturas nas colônias, isso inclui o Brasil volta a ficar extremamente dependente de tudo que vinha da metrópole, ou seja, tudo que Portugal trazia para cá. Isso é um problema sério, principalmente num momento onde você já tem o principal produto da economia brasileira, o ouro, em declínio. 1777, o ouro já está em declínio, o ouro de aluvião já sumiu, e aí você tem sérios problemas nesse momento. Nesse momento, a economia brasileira começa a ir ladeira abaixo e é o momento onde a rainha de Portugal vai apertar o cinto em cima das colônias, inclusive o Brasil. Então, esse é um problema que vai levar a essas revoltas, tá? Essa opressão econômica. Mas você tem uma segunda questão, que é uma mudança de pensamento político social, muito mais vinculada à política, mas com ideias de transformação social, que eram as questões dos movimentos iluministas. E presta atenção, a gente não está falando de ideologia iluminista, não é mais o campo das ideias, agora é na prática. O campo das ideias iluministas, você já tem o século XVIII como um campo fértil para o iluminismo desde o começo do século. Aqui a gente está falando de medida real, concreta, e são dois movimentos iluministas concretos que vão influenciar as emancipacionistas no Brasil. Primeiro, a independência dos Estados Unidos, em 4 de julho de 1776. Essa independência ela é muito importante porque é uma luta contra a maior potência da época, a Inglaterra, a Grã-Bretanha. E os norte-americanos vencem e eles impõem ali, num novo modelo político, um modelo republicano, federalista, as ideias iluministas em prática. E depois você vai ter a Revolução Francesa, que é o maior ícone do iluminismo, onde você traz os lemas do iluminismo à prática, liberdade, igualdade, fraternidade. Em 14 de julho de 1789 tem início essa revolução que derruba o Palácio da Bastilha, vai prender o rei e daí para frente vai mudar a história.
A Revolução Francesa é um marco tão importante que ela põe um ponto final na história moderna e dá início à história contemporânea. Você agora percebe que você tem mudanças político, com pensamento social e a questão econômica afetando aqui o Brasil. E aí você pode analisar os primeiros movimentos emancipacionistas. Na verdade, o primeiro movimento emancipacionista ocorrido é a Inconfidência Mineira. 1789, você vai ter a Inconfidência Mineira acontecendo. Quais são os fatores dessa Inconfidência? Quais são os fatores que levam ela a eclodir? E o primeiro básico, está falando de Minas Gerais no século XVIII. Revolta em Minas Gerais no século XVIII é simples, tem a ver com altos impostos. Então, o fator essencial é porque os caras estão contra os altos impostos e a ameaça da derrama. Lembra que o Pombal tinha criado um imposto chamado finta, ou aquele imposto das 100 arrobas, onde cada região mineradora tinha que entregar 100 arrobas a cada época para Portugal. E é um problema, cara. 100 arrobas, 1.500 quilos. No declínio do ouro é bem difícil. Resultado, as regiões não conseguiam pagar e Portugal ameaçava com uma cobrança chamada derrama, que era literalmente invadir a casa da pessoa, pegar tudo que ela tivesse de valor e levar embora. Isso era um absurdo, era uma bizarrice das maiores que podiam existir. E a população inteira tinha medo disso. Se queria uma coisa que unia todo mundo em Minas, do mais conservador ao mais liberal, do mais rico ao mais pobre, do comerciante ao escravo, do grande minerador ao faisqueiro, todo mundo odiava a derrama. Era um fator comum. Era uma forma de você conseguir agregar todo mundo no movimento. Então, a elite mineira começa a idealizar um movimento separatista e republicano. Eles querem se separar e implantar uma república na região. É o objetivo, separar e implantar uma república. Presta atenção, na região. A ideia de unidade nacional no Brasil ainda não existia. Essa ideia de unidade vai ser construída ao longo do Império. Mesmo no começo do Império, essa ideia de unidade ainda não é tão clara. Portanto, o que os mineiros queriam era separar a região deles. Óbvio que eles teriam que ter uma saída para o mar e provavelmente eles teriam uma saída tomando alguma parte do Rio de Janeiro no plano deles, porque seria impossível você se ilhar dentro do território português. Minas não tem acesso ao mar. Agora, a ideia era separar a região, tudo bem? E o projeto deles é inspirado em ideias iluministas, mas na ideia, no movimento concreto da independência dos Estados Unidos. Foi um movimento que era concreto, que tinha acontecido. A Guerra de Independência dos Estados Unidos já tinha acabado, começa em 1776 na Declaração de Independência e acaba em 1783. Então a guerra já tinha acabado, esses caras já tinham literalmente acabado com qualquer tipo de chance da Inglaterra dominá-los de novo e já estavam fazendo, na verdade, já tinham até elaborado uma constituição, a única constituição dos Estados Unidos até hoje, com caráter iluminista, com caráter de divisão de poderes, republicana, federalista, e isso inspirava muita gente, inclusive o movimento mineiro aqui. Tudo bem? As ideias iluministas você pode até falar que são da França, mas o movimento concreto não pode ser a Revolução Francesa. Por quê? Porque a Revolução Francesa vai acontecer em 1789. A Inconfidência Mineira deveria ter eclodido em 1789. Então não dá para a Revolução Francesa, que ainda nem sabe que rumo ela vai levar, porque o que aconteceu em 1789 é literalmente você ter derrubado a Bastilha e o rei está preso em Versalhes. Mas ninguém sabe se o rei vai ficar preso, se ele vai ser morto, que constituição vai ter, porque ainda não tem nenhuma. Ou seja, a Revolução Francesa não tem cara. Então o movimento concreto, consolidado, é a independência dos Estados Unidos. Por isso eles se inspiram nesse movimento. E é um movimento articulado pela elite, mas que contava com apoio popular justamente porque teria essa ameaça da derrama que incomodava todo mundo. E aí contava com o apoio do povo. Eles escolhem inclusive uma bandeira, em teoria, que nunca chegou a ser confeccionada justamente porque eles não queriam. Primeiro que eles não tinham tempo para fazer isso, segundo que eles não queriam chamar atenção. Mas foi uma bandeira que era idealizada pelos líderes, os caras muito intelectuais, tá? Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, José Álvares Maciel, Alvarenga de Peixoto, que era um outro poeta. E os caras vão fazer toda uma bandeira com uma composição que tinha uma definição. O fundo tinha que ser branco, tá? E eles decidem colocar no meio como símbolo um triângulo. Um triângulo que significaria a Sagrada Trindade. Presta atenção. Quando o próprio Tiradentes, no depoimento do julgamento depois que eles foram presos, o próprio Tiradentes vai falar que o triângulo representava a Sagrada Trindade. Ele fala Sagrada Trindade, e isso foi traduzido para documentos futuros como Santíssima Trindade, como se representasse o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
E não é verdade. A Sagrada Trindade para eles era o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Daí a pirâmide. Fora que a pirâmide era um símbolo do movimento maçônico. E as elites em Minas, quase todos os membros faziam parte de grupos maçônicos. Daí o triângulo. O triângulo supostamente seria verde e tinha uma inscrição em latim retirada das bucólicas do poeta Virgílio. Tá? O Alvarenga Peixoto, o poeta, adorava o Virgílio e tirou um trecho: liberta quae sera tamen, liberdade mesmo que tardia, que hoje é literalmente a bandeira de Minas Gerais, só que com um triângulo vermelho. E o governo de Minas determinou que o triângulo ia ser vermelho porque durante anos se usou a bandeira com triângulo verde ou vermelho, e aí você não tinha um padrão, mas o governo determinou que ia ser vermelho para representar o sangue dado pelo Tiradentes. Tudo bem? A bandeira supostamente era essa, o modelo estava aí todo preparado, só que eles tinham um calcanhar de Aquiles. Toda vez que se perguntava se o movimento desse certo, que a república ia ser montada, que ia diminuir a opressão fiscal, que você ia ter desenvolvimento da região, tudo isso aí todo mundo adorava ouvir. Mas aí sempre alguém perguntava assim: e a escravidão? E os membros da elite, os principais cabeças do movimento, nunca deixaram claro o que aconteceria em relação à escravidão. Por quê? Porque falar que vai acabar com a escravidão significa prejudicar a própria elite e os donos de escravo. E eram muitos que participavam do movimento e não estavam muito afim de perder sua propriedade. Só que falar que não vai acabar com a escravidão vai contra os lemas do movimento. Vai contra a ideologia iluminista de liberdade, igualdade e fraternidade. Pior, você perde apoio da camada mais baixa, dos negros alforriados, dos mestiços. Então a ideia que os caras tinham era simplesmente não falar em relação à escravidão. Deixa a escravidão indefinida. Isso a gente não vai tocar nesse assunto, deixa ela pra lá. Se o movimento der certo, depois que a gente for criar o nosso governo, a gente pensa nisso e discute isso melhor. E aí deixavam essa questão meio que à margem do evento. E o movimento estava todo bem articulado. Ele deveria acontecer exatamente no momento que fosse marcada a cobrança dos impostos e a derrama, para que todo mundo tivesse indignado. Só que o movimento acabou sendo pego logo no princípio por conta de uma delação. Uma delação de um membro, um cara chamado Joaquim Silvério dos Reis. Ele sabia de tudo o que ia acontecer, ele estava por dentro dos planos, até porque ele era membro. Ele foi até o governador de Minas Gerais, tá? O Visconde de Barbacena, e chegou no Visconde de Barbacena e falou assim: olha, eu tenho uma coisa para te falar. Eu sei que vai acontecer um movimento contra a coroa, quando acontece, quem lidera, como estoura. Eu sei de tudo isso, mas eu não consigo falar quando eu estou nervoso. E eu estou muito nervoso porque eu estou preocupado com os impostos que eu devo. E eu devo muito dinheiro para a coroa portuguesa. O governador de Minas Gerais, o Visconde de Barbacena, obviamente ele vai olhar para a lista de débitos e vai falar assim: olha, eu estou vendo seu nome aqui, ó, Joaquim Silvério dos Reis, e o que eu estou vendo aqui é que você não deve nada não, mano. Então você não deve nada, pode ficar tranquilo e pode soltar a língua. E aí ele foi lá e denunciou todo mundo. Óbvio que a delação dele acabou depois sendo descoberta e muita gente ficou irritada com ele. Ele e a família dele tiveram que no futuro, depois do movimento controlado, eles tiveram que entrar num serviço de proteção à testemunha da época. Eles tiveram que mudar da região, eles mudaram de sobrenome para se esconder no país e foram levados lá para o Maranhão. Tá? O próprio Joaquim Silvério dos Reis morreu, o traidor do movimento morreu em 1819 em São Luís, no Maranhão. Tá? A família dele foi amaldiçoada na região de Minas Gerais. As terras dele foram literalmente invadidas, jogaram sal na terra dele, queimaram a casa dele, porque ele era um traidor. E aí, mesmo que a coroa descobrisse, mesmo quem não gostava da ideia da Inconfidência, o ato de trair não é um ato bonito, nunca é bem visto. Mas ele fez uma delação, estilo as delações que ficaram comuns agora no Brasil, as tais delações premiadas. Ele fez uma troca, eu entrego tudo em troca da minha dívida. E aí, ele entregou. O governo, então, com todo o plano descoberto, vai lá e arma um jeito de prender todo mundo. E foi o que aconteceu. Pega todos os líderes e vai prender. Para evitar o que tinha acontecido em Minas Gerais lá em 1720, com a revolta de Filipe dos Santos, onde Filipe dos Santos foi morto sem ser julgado, e aí foi esquartejado e foi uma barbárie, o governo prendeu todo mundo e falou: vocês vão ser julgados. E aí se abriu um processo para investigar o movimento, que ficou conhecido na época como a devassa. Era literalmente devassar a vida de todos os envolvidos para saber tudo o que eles tinham feito. Aliás, tem um livro que, se um dia você tiver tempo, você pode ler, que é muito legal. É um livro que fala sobre esse julgamento, é a Devassa da Devassa, de um historiador chamado Kenneth Maxwell. Esse livro aqui, ele vai falar de todos os antecedentes, o movimento da Inconfidência e o julgamento. Por isso a Devassa da Devassa, porque ele vai estar literalmente fazendo uma devassa nos documentos da devassa. Tudo bem?
E aí, meu amigo, depois de 3 anos, você tinha ali todo mundo que tinha confabulado preso esperando a decisão da coroa. O que vai acontecer com esses presos? Tinha muita gente rica, muita gente da elite, não dá pra você matar todo mundo, tinha gente de peso ali. Cara, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, José Álvares Maciel. Esse José Álvares Maciel era filho de intendente de Minas. Não dava pra você sair matando todo mundo. Mas você tinha que matar alguém para mostrar, para servir de exemplo, para mostrar a sua atitude que não ia tolerar mais esse tipo de ação. E aí você tem que escolher quem tenha menos peso político e social. E aí sobra para um rapaz, um alferes do exército chamado Joaquim José da Silva Xavier, que vai acabar sendo literalmente indicado como líder do movimento e vai acabar pagando por todo mundo. Ele morre enforcado em 21 de abril de 1792. E quando esse rapaz morre, o Joaquim José da Silva Xavier, que só tinha entrado no movimento porque ele realmente não gostava da situação que Minas vivia, mas porque ele também tinha questões particulares, ele se incomodava muito porque ele era alferes. Alferes era uma patente média para baixo no exército, hoje não existe mais, mas era uma patente média baixa do exército da época. E ele se incomodava porque ele não conseguia ascensão de patente. Para ir para patentes superiores, normalmente você tinha que ter uma família muito influente. E se você não tinha ascensão de patente, você não tinha muito de salário. Além de tudo, ele fazia alguns bicos como extrator de dente, como dentista, por isso o apelido que ele vai ganhar, Tiradentes. Ah, Tiradentes era uma profissão da época, não existia odontologia, não existia dentista. Então, qualquer um treinado tirava dentes. Ele era um bom extrator de dentes, ele era um bom tiradentes. Esse cara vai entrar no movimento que ele achava que estava tudo errado realmente e vai ser o cara que ia dar acesso às armas para todos os inconfidentes. Mas como ele era o cara mais pobre ali, na hora do julgamento, a coroa começou a forçar os outros a apontarem ele como líder. Ele acabou sendo visto como cabeça do movimento, mesmo sem ser, e acabou morrendo sozinho por todo mundo. Agora, quando ele foi morto, literalmente, a coroa não queria nem que o nome dele fosse anunciado, Joaquim José da Silva Xavier. A coroa não queria isso. Então o que a coroa fez? A coroa baniu o nome dele de qualquer tipo de citação e definiu que ele tinha que ser chamado como Tiradentes. Porque Tiradentes era uma profissão. Ou seja, morreu um Tiradentes. Presta atenção, olha o artigo. Um. Artigo indefinido. Um qualquer. Ah, essa ideia de o Tiradentes como símbolo nacional, essa construção de um mito, de um mártir republicano, do herói brasileiro, isso só vai acontecer basicamente 100 anos depois. Dá uma olhadinha aí, ó. 100 anos depois, você vai ter a construção dessa ideia de o Tiradentes, o herói, quando ele é elevado a herói nacional na proclamação da República. E vamos entender por quê. Porque quando a República é proclamada, ela é proclamada em 1889, tá? 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca vai lá e proclama a República, mas o Deodoro não era nem republicano, ele não tinha convicções republicanas. Os republicanos mais famosos da época não tinham um perfil muito popular. E aí, se você olha para trás para buscar um herói da República, durante o segundo reinado era o Dom Pedro II, cara. Ele era imperador. Na regência, você teve alguns movimentos republicanos, mas eram separatistas, desagregavam o território. Então você precisava de um movimento que não tivesse realmente estourado, acontecido, que não tivesse uma ferida tão próxima. E aí você vai lá para a colônia. E aí lá na colônia você vai lembrar do tal do Tiradentes, que morreu pela República e que era um homem branco. Apesar de pobre, era branco. Então você podia transformar esse cara num ícone da luta pela República. Para os militares que tinham proclamado a República, melhor ainda, porque ele tinha sido alferes do exército, ou seja, um militar. Então era melhor ainda. E aí você vai construir essa imagem de herói só pós-proclamação da República, basicamente 100 anos depois da Inconfidência Mineira. A morte do Tiradentes, 21 de abril, vai virar feriado. E a primeira ilustração que aparece do Tiradentes com essa ideia que faz parte de todo o imaginário brasileiro, um Tiradentes cabeludo e barbudo, vai ser feita numa litografia do Décio de Vilares. O Décio Vilares é um artista carioca que em 1890 vai fazer esse desenho aí, ó. Olha esse desenho aqui, ó, no cantinho esquerdo do slide. Tá vendo? Ele cabeludão e barbudão. Olha a data da morte dele, 1792. E ele retrata o Tiradentes assim, e isso começa a se perpetuar. Por que ele retrata assim? É uma visão romântica de um herói do passado, e aí para você facilitar a construção dessa imagem, porque é um cara que já morreu faz tempo, que não tem uma adesão da população por um evento próximo, já faz 100 anos literalmente. Então a população, muitos nem nunca tinham ouvido falar desse cara.
Resultado, você precisava aproximar ele de uma figura que fosse aceita universalmente no país. E como o Brasil é um país católico, você vai colocar ali barbudão e cabeludão para ele se aproximar à imagem de quem? De Cristo. E eu tô falando que era muito improvável dele ter morrido com barba e cabelo comprido, porque as punições, quando alguém que fosse condenado à forca ia ser executado, a pessoa tinha que estar com o rosto limpo e visível para que todo mundo visse quem é que estava sendo executado. Então é muito improvável mesmo que o Tiradentes tivesse morrido com cabelo comprido e barba. Mas a imagem acabou ficando. E aí dá uma olhadinha. Olha a segunda imagem, muito famosa. Um quadro feito pelo Pedro Américo. O mesmo Pedro Américo que vai fazer depois o quadro da Independência ou Morte. Lá o quadro aquela mentira linda, bem pintada, mas mentirosa, sobre a declaração de independência do Dom Pedro às margens do Ipiranga. Esse mesmo Pedro Américo estava meio que, vamos colocar assim, em maus lençóis. Por quê? Porque ele estava descreditado. Ele tinha sido um grande pintor na época do Segundo Reinado, mas vinculado a essa ideia da monarquia. E aí a República foi proclamada, ele estava meio que ali sem crédito. Então ele acabou fazendo um quadro para limpar a barra dele com a República. O Tiradentes esquartejado, em 1893. E aí dá uma olhada, ó. Tiradentes barbudão, ó, o quadro aqui no centro, ó. Tiradentes barbudão, cabelão. E olha quem está ao lado dele, ó, o crucifixo aqui. Olha só o roubo da estética de Cristo nele. E aí o Pedro Américo, sempre cheio das nuances nos seus quadros, ele faz o Tiradentes esquartejado e compõe o corpo do Tiradentes na tela. Olha só, contorna o corpo do Tiradentes aqui na tela. Olha o formato que isso aqui gera. Tá vendo? Contorna aí, ó. Olha, ele faz o corpo do Tiradentes lembrar o contorno do mapa do Brasil. É isso que ele está fazendo. Tudo bem? Ele é bem inteligente, ele compõe um quadro com muita mensagem. E aí essa imagem se perpetuou. Só anos depois de algum revisionismo, começou a se estudar mais a fundo isso, e aí apareceu uma imagem do Tiradentes como provavelmente ele deve ter morrido, com cabelo mais curto e sem barba, num quadro chamado O Alferes, do José Rodrigues. Nesse quadro, esse José Rodrigues ele vai pintar em 1940 o Alferes quase como um George Washington, com uma farda, de pé, olhando para o horizonte como quem olha para o futuro, um homem ali bem postado. É a ideia de um nacionalista, de um herói republicano. Tá aí, ó. E muito provavelmente ele deve ter morrido com essa face, com o rosto sem barba e o cabelo curto. Mas a construção da imagem foi feita de acordo com os interesses dos republicanos da época. Por isso, esse Tiradentes barbudão e cabeludão. Tudo bem? Beleza? Mas a Inconfidência Mineira não foi o único movimento, tá? E o tema da aula, revoltas. Então você vai ter mais. Você vai ter uma segunda grande que vai acontecer quase uma década depois, a Conjuração Baiana, 1798, ou Revolta dos Alfaiates. Por que ela ganha esse nome dos alfaiates? Porque dois dos líderes, o João de Deus e o Manuel Faustino, eram alfaiates. E quais são os fatores que levam a Bahia a se rebelar, a estourar com o movimento? Primeiro, contra os altos impostos. Revolta na colônia sempre vai ter alguma coisa com opressão fiscal. E o descaso do governo com a região. E isso é muito claro na Bahia. A Bahia era a capital, e aí na época do Pombal a capital foi transferida para o Rio de Janeiro, e a Bahia deixou de ser capital. Resultado, a Bahia deixa de ser capital e aí você passa a ter uma situação nova, uma situação ímpar. Os caras estão vivendo literalmente abandonados, esquecidos. Só que eles foram à capital. Para quem nunca foi nada, continuar sendo nada não muda nada. Mas para quem foi o centro de poder político e agora está abandonado, esquecido, é um grande problema. E é esse problema que vai acontecer aqui. É isso que faz com que o movimento da Bahia começa a ser pensado. Era um movimento também separatista e republicano. Eles também queriam se separar e criar uma república. As ideias inspiradoras eram ideias iluministas também. Só que os movimentos concretos que vão inspirar o movimento da Bahia já não são os movimentos vindos dos Estados Unidos, ou seja, não é mais a independência dos Estados Unidos. Você vai ter como movimento concreto a Revolução Francesa, que aqui em 1798 já está até na sua fase do diretório, já está às vésperas de um golpe napoleônico, então a Revolução já está, de certa forma, com um corpo formado, e a independência do Haiti, que é outro movimento que também vai influenciar aqui na Bahia. E a independência do Haiti é algo muito pontual que você tem que entender, porque foi uma independência única na América, porque ela foi chamada de dupla libertação.
justamente porque o Haiti se liberta da França e os negros lideram esse movimento, acabando com a escravidão, por isso dupla libertação. O movimento no Haiti começou quando você teve a fase jacobina, no período do terror, com Robespierre no poder e fazendo-se lá na França a primeira constituição republicana dentro da revolução. A segunda revolução, a segunda constituição, desculpa, da França, porque a primeira foi em 1791, mas era monarquista, o rei ainda estava vivo. A primeira constituição republicana é de 1793 e é o que coloca os jacobinos no poder, é a fase mais radical. E esses caras determinam o fim da escravidão nas colônias. E aí os negros no Haiti vão lutar por isso. Só que aí depois, em 1795, você tem uma nova constituição com a volta dos girondinos ao poder e uma constituição que permite escravidão na colônia. Só que aí o movimento do Haiti não para mais, os negros não vão parar e vão continuar a luta lá. Vão ser liderados por um cara chamado Toussaint de Louverture, que vai conseguir, depois de muitas batalhas, começar a libertar várias regiões. Só que aí ele vai acabar sendo enganado pelo Napoleão num suposto acordo que o Napoleão tinha proposto e acabou sendo morto. Só que o sucessor dele, um cara chamado Dessalines, continua o processo e termina a independência do Haiti em 1804. Só que aí presta atenção, 1804, o Toussaint de Louverture morreu em 1802. Olha a data da Conjuração Baiana. Então eles estão inspirados pelo começo do movimento no Haiti, pela luta pela liberdade. E esse haitianismo era um perigo. Por quê? Porque, obviamente, se os caras estão inspirados no Haiti, primeiro, é óbvio que é um movimento popular, porque você está defendendo um movimento feito por negros, não vai ser os caras da elite do Brasil que vão fazer isso. O que significa que isso acaba afastando boa parte da elite e você vai ter poucos membros da elite que vão acabar apoiando o movimento. Um deles, um jornalista, o Cipriano Barata, vai acabar participando depois de outros movimentos, vai participar da Revolução Pernambucana e depois da Confederação do Equador, mas aqui ele é um dos raros casos de membros da elite que vão apoiar o movimento, porque é um movimento ultrapopular, abolicionista, inspirado no Haiti. Isso não condiz com a elite brasileira. Eles queriam realmente, se o movimento der certo, acabar com a escravidão. Só que qual foi a grande falha do movimento? Qual foi o grande erro? Eles decidiram divulgar o movimento espalhando panfletos pelo centro da cidade. Eles colocavam panfletos nos muros. Dois problemas aí. Primeiro, boa parte da população em Salvador é analfabeta. Panfleto e nada dá na mesma. Segundo, obviamente guardas da coroa vão acabar tendo acesso a isso. Vão fazer o quê? Vão atrás desses caras e vão decidir prender esses caras. Muita gente vai ser presa, você vai ter ali todo um inquérito em cima dos líderes que vão ser presos, e aí as pessoas vão começar, óbvio, um a delatar o outro, e você chega a 4 grandes líderes. Esses 4 aqui, ó, o João de Deus, o Manuel Faustino, o Lucas Dantas e o Luiz Gonzaga. Aqui, ó, a ilustração deles. Todos negros ou mulatos. E aí, meu amigo, a coroa não vai perdoar ninguém. Mata os 4 porque não tem problema. Ah, por que mata os 4 porque não tem problema? Porque aí é tudo pobre, não vai ter peso social. Você vai matar os 4 e são 4 quaisquer. Você podia matar mais. Aliás, a coroa até condenou um quinto que fugiu. Então, o que acontece aí, literalmente, é um processo de limpeza de um movimento que pudesse lembrar o movimento no Haiti. Os negros escravos que se envolveram nesse movimento foram obrigados a ser vendidos para fora da Bahia ou mandados para o degredo na África. Alguns depois vão ser executados pelos seus senhores. O movimento tinha que morrer. E esses caras não vão virar heróis. Porque você não quer como herói essa imagem. A elite republicana brasileira é branca quando proclama a república. O povo não participa do processo. Então eu não vou formar como herói da república um grupo de 4 negros ou mulatos. Esses caras vão ser esquecidos literalmente e você fica só com Tiradentes e tá bom. Tudo bem? Tranquilo? Você ainda tem mais 2 movimentos que podem aparecer aí com revoltas emancipacionistas nesse período. Porque você vai ter mais um, que é a Revolução Pernambucana, mas isso você assiste a aula de família real aqui no Brasil, ou seja, você assiste a aula de período joanino que está lá. Tá? Agora, 2 outros que são menores, mas que de vez em quando podem aparecer citados. Um chama Conjura Literária, que foi um movimento que aconteceu no Rio de Janeiro. Na verdade, nem chegou a acontecer. Foi uma suposta conspiração que intelectuais do Rio de Janeiro, que frequentavam a sociedade literária do Rio de Janeiro, supostamente estavam escrevendo documentos republicanos para começar um movimento contra a coroa. Só que os caras foram presos para ser investigados e nunca se achou nada. Então essa conjura literária no Rio de Janeiro, de 1794 a 95, prendeu os caras para investigação, nunca tiveram prova suficiente para matar ninguém, os caras foram soltos. Tá? Mas se encontrou uma série de bilhetes anônimos republicanos, mas até aí
Ninguém sabe quem escreveu ou para que se escreveu aquilo, então não tinha como condenar ninguém. E você teve uma outra conspiração, a conspiração dos Suassunas, que acabou acontecendo em Pernambuco e que foi uma fagulha porque vai acontecer em 1817, que é a Revolução Pernambucana. Tá? Eram os irmãos de Paula Cavalcante Albuquerque tentando, tá? Os caras todos da mesma família, a família poderosíssima em Pernambuco, de Paula Cavalcante de Albuquerque. A Cavalcante Albuquerque em Pernambuco, sobrenomes de peso. Três irmãos vão se meter nisso aí e chama a conspiração dos Suassunas porque eles tinham um engenho chamado Suassuna. Daí o nome. Só que o movimento também não passou de uma pequena conspiração. Não chegou nem a acontecer nada, mas já mostrava a insatisfação que lá na frente, em 1817, vai fazer com que estoure a Revolução Pernambucana. Tudo bem? A Revolução Pernambucana, que também é um movimento emancipacionista, você vê na aula do período joanino da família real aqui no Brasil. Beleza? Espero ter sido claro. Um grande abraço. Até mais.